Então, porque a substância é uma só e é Deus, somos organicamente um com Deus. Isto é, vivemos em Deus e Deus vive em nós. Todavia, pelo fato de sermos filhos de Deus, somos cada um eu sou, tal qual Deus. Isto é, somos cada um uma consciência individuada com personalidade própria e autonomia de vontade, inclusive para divergir de Deus. Assim, pelo aspecto da substância, somos inexoravelmente um com Deus, mas pelo aspecto da individuação de consciência, podemos não ser. Porque, como pode um filho, ainda que viva na substância do Pai, ser um com o Pai se a vontade do Filho diverge da vontade do Pai? Isso explica porque Cristo efetivamente é um com Deus. Porque Cristo vive no Pai e o Pai vive nele. Mas também porque Cristo faz a sua vontade ser uma só vontade com a vontade do Pai. E é por isso que São João disse que Cristo é o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Porque Cristo é aquele que, nascido, é um com Deus. E porque é um com Deus, tem a graça e a verdade de Deus. Portanto, se nós não sabemos que somos um com o Pai como Cristo sabe, é porque nós não fazemos a vontade do Pai como Cristo faz, e não somos um com o Pai como Cristo é. E tanto mais que se temos dúvidas sobre a existência de Deus, chegando mesmo a negá-la, por certo não somos um com Deus. Por outras palavras, nós, os seres humanos, somos a prova de que houve uma ruptura entre os filhos de Deus. Quando a vida decidiu gerar outras vidas, quando a existência decidiu gerar outras existências, quando Deus decidiu gerar outros seres, os criou como consciências individuadas em sua própria substância. Ou seja, os criou como filhos, à sua imagem e semelhança, e, portanto, com personalidade própria e qualidades as mesmas que as suas, entre elas o livre-arbítrio, a liberdade de querer e fazer. Porque somente assim, em um ambiente de deliberada vontade recíproca, poderiam pai e filho se olharem e se reconhecerem como tal, a fim de usufruírem das mais belas relações que somente um ser pode oferecer a outro, a começar pelo amor, a razão da criação. Diferente fosse, e os seres não seriam seus filhos, mas seus escravos. A criação não seria um sistema de amor e liberdade, mas de opressão, e Deus não seria o pai, mas um déspota. Porque nenhum pai que ama os seus filhos os faz de escravos, e nem filhos feitos de escravos pelos pais amam seus pais. Assim, o livre-arbítrio era condição irrevogável para o nascimento de filhos, e o nascimento de filhos era condição irrevogável para uma relação pai-filho autêntica com Deus. E assim os filhos nasceram, com total autodeterminação de vontade de fazer, livres para retribuir ao Pai o amor que os fez nascer, mas igualmente livres para não retribuir a esse amor, negando-o ao Pai. Eis então que havia inerente na criação uma prova a ser vencida, uma prova de amor, não de Deus para com os filhos, que essa prova de amor Deus já lhes havia dado ao criá-los, mas agora dos filhos para com Deus. Deviam então os filhos, totalmente livres de quaisquer formas forçosas, retribuírem voluntária e desejosamente ao amor do Pai, aceitando-o e ao seu organismo, que ele criava para que ele e os filhos vivessem como se fossem um. Deviam, portanto, os filhos dizerem ao Pai sim ou não, e, portanto, sim, havia possibilidade do não. O que aconteceu então? O que os filhos fizeram? Aconteceu que uma pequena parte dos filhos, porém ainda assim um sem número de filhos, decidiu-se pelo não. Negaram-se o amor do Pai, negaram-se a Deus, negaram-se ao seu sistema de amor e ao seu organismo. E por que fizeram isso? O que lhes explica a negação? Ora, negar-se ao organismo em que se nasce e onde todos têm vida, se explica pela vontade de querer viver só para si. O que é egoísmo, e se coloca precisamente contra o altruísmo de Deus, que por amor a todos deu de sua própria vida para que todos tivessem vida. E tanta é verdade que a razão da negação foi o egoísmo, que todas as mazelas humanas que conhecemos neste mundo são, em última análise, oriundas de nosso egoísmo. Ou isso não é verdade? Bem, então,
Um sem número de filhos recusou-se ao amor de Deus e recusou-se a Deus. Mas como pode um filho que vive na única substância que existe, que é Deus, recusar-se a Deus? Isso não seria recusar-se a viver? Sim, de fato. Mas ninguém quer morrer, e os filhos também não queriam. Então, nesse caso, como foi possível efetivamente que os filhos tivessem pensado em recusar-se a Deus? Ora, porque pensaram em fragmentar a substância de Deus e a repartir entre eles, desintegrando a sua unidade. Mas a fragmentação da substância de Deus é a fragmentação de Deus. A desintegração da unidade de Deus é a desintegração de Deus. É possível Deus se fragmentar? É possível Deus se desintegrar? Tal não lhe seria a morte? A desintegração da unidade orgânica de Deus, caso fosse possível, não seria a morte de Deus? Por certo que seria. E tanto seria que a desintegração da nossa unidade orgânica é precisamente a morte que experimentamos neste mundo para que conheçamos aquilo que tentamos fazer com Deus, mas que não se deu com Ele, e não se dá conosco, porque a substância é indivisível, e porque é indivisível é indestrutível, e porque é indestrutível é eterna. E foi por isso que não rasgaram a túnica de Jesus na partilha, porque ela era sem costura, tecida como uma peça só de alto a baixo, assim como também a substância de Deus é uma só sem possibilidade de partição, bem como não lhe quebraram as pernas em nenhum de seus ossos, porque o seu corpo representa na terra o organismo de Deus, infragmentável. Bem, então, eis que ainda que houvesse ou não, a prova deveria ser superada, ou não deveria ser vencido. Deus e o amor deveriam sair os vencedores. Como isso poderia acontecer? Como isso pode acontecer? Pode, porque se os filhos nasceram com total autonomia de vontade, porque nasceram individuados, não nasceram com total independência de Deus, porque nasceram em Deus. Por outras palavras, livre-arbítrio significa ser livre para se fazer tudo o que se quer, não ser livre para não se arcar com as consequências do que se fez, e as consequências viriam. Pode-se objetar então que Deus fora malicioso ao criar os filhos? Jamais. Porque se a sua substância pudesse ser fragmentada e ele tivesse repartido entre os filhos, ali mesmo, no momento em que ele lhes desse a vida, teria se condenado a morrer. E o que os filhos tentaram fazer, ele mesmo teria feito. Teria pulverizado a sua unidade em um sem número de unidades absolutamente autônomas entre si e em relação a ele, os filhos, suicidando-se e deixando como legado a anarquia generalizada de todos para com todos. E o que prova que é isso que aconteceria é que mesmo sem os filhos terem conseguido fragmentar a sua unidade, é isso que acontece neste mundo, onde o ser humano ainda nem conseguiu ser uma só humanidade. Junta-se a isso ainda o fato de que Deus, sendo Deus, antes mesmo de proceder à criação, conhecia todas as faces dela, proveu os meios para que a redenção dos filhos fosse uma realidade, era mais uma razão para que ele não morresse por todos, mas vivesse por todos. E vê-se como que tudo é perfeito nos planos de Deus. Mas então, frente à negação, o que Deus fez a respeito? Ora, em sua perfeição, não fez nada. Deixou que os filhos fizessem tudo, e colhessem na própria substância que lhes fora cedida, e que também a eles, as consequências da sua negação. E as consequências da sua negação, ou da nossa negação, porque os filhos somos nós, foi ingressarmos a nossa vida na matéria para que conheçamos em nosso próprio organismo, e assim em nós mesmos, o único meio de que conheçamos algo, aquilo que tentamos fazer com Deus e com o seu organismo, como forma de não cometermos mais o mesmo erro. Então, como os filhos não podem ter vida fora da vida de Deus, porque Deus é a substância incisalhável e única que tem vida em si mesma, a única coisa que podem fazer, caso façam mau uso da autonomia de vontade que lhes foi concedida e não aceitem viver em Deus, é rebelarem-se contra Deus e continuarem a viver em seu organismo, o que é o câncer, e o que foi a gênese do câncer. Sim, porque o câncer é a própria vontade egoísta do ser, porque rebelar-se contra a ordem
do organismo em que se vive e onde todos têm vida, somente se explica pela vontade de querer viver só para si. E é isso que o câncer faz. E é isso que experimentamos em nosso próprio organismo com as células cancerígenas. Mas o câncer não é inteligente. Porque não é inteligente rebelar-se contra a ordem do organismo fora do qual não se tem vida. Mas nós fazemos o mesmo. Nós também nascemos, nos reproduzimos, ofendemos de todas as formas o organismo em que vivemos, o planeta, e não aceitamos morrer. Nós fazemos tudo o que o câncer faz. E o fazemos hoje no planeta, como filhos do planeta, porque o fizemos no passado em Deus, como filhos de Deus. O câncer é a oposição à organicidade da vida. E é para isto que viemos a este mundo, para deixar de sermos cancerígenos e aprendermos a viver organicamente, até que possamos voltar a viver no organismo de Deus fora deste mundo. Mas como é possível saber que tudo isso é verdade? Porque a vida é um princípio único, e tudo o que se passou fora deste mundo físico, nele se repete e pode ser observado. Então, no passado, quando os filhos se negaram a Deus, todos os que se negaram deixaram de vibrar na intensidade com que foram criados por Deus, e abaixaram a própria vibração como oposição à vibração de Deus. E assim o fizeram porque é através da sua vibração que o ser se manifesta na substância. E então, todos os que assim se manifestaram, por semelhança de vontade, por afinidade de vibração, por sintonia de frequência, para sustentarem suas índoles de dissensão para com o Pai, por quererem ter suas vidas separadas da vida do Pai, se aproximaram e se agruparam. E por isso também aproximaram e agruparam a substância que lhe é substrato de vida. E isso implicou em um adensamento local da substância, que localmente ficou mais pesada. E quanto mais baixas foram as vibrações dos filhos na substância, tanto mais pesada, letárgica e sem vida ela se tornou. Porque, afinal, os filhos estavam se opondo a Deus, que é a vida e que vibra infinitamente. Isso pode parecer suicídio, e de certa forma era, mas era em verdade a tentativa desesperada dos filhos de criar regiões absurdamente contrastantes na substância a fim de a cisalhar e se separarem de Deus. E tanto mais os filhos insistiram nesse absurdo que chegaram mesmo a perder a consciência e desfalecer. E assim os filhos, vivos, porém inconscientes e desfalecidos como que mortos, não viram mais nada e não sentiram mais nada, e as suas substâncias não vibraram mais e ficaram inertes. E aquele movimento intencional de aproximação entre eles, ainda que as suas índoles fossem de dissensão não só para com Deus, mas para com todos, saiu do controle deles e continuou por si só, por inércia, mas não até extinguir-se, senão mesmo aumentar-se, em virtude do poder de atração que a substância deles, agora densa e pesada, passou a exercer uma sobre a outra. E isso foi a gênese da gravitação. E de então, aquela movimentação, agora revelia da vontade dos filhos, agora gravitacional, desencadeou, na medida em que a substância é uma só e não pode ser cisalhada, bem como espacialmente infinita e nada pode acontecer fora dela, um movimento involutivo de flambagem e torção que veio a ser constituído em um vórtice que arrastou localmente a substância em direção ao seu centro e a foi confinando nuclearmente lá pela impossibilidade de fuga. Imagine-se isso como um vórtice em uma pia que arrastaria a água para um ralo fechado sem possibilidade de evasão. E a seguir, mais próximo à realidade, como um vórtice no meio da atmosfera que arrastaria o ar para um ponto interno dela, comprimindo-o contra ela mesma. Foi dessa forma, por rotação e constrição da substância, que não um, mas um sem número de sistemas vorticosos e nucleares se formaram. E assim o foi porque quando os filhos decaíram as suas vibrações, o fizeram de forma heterogênea, uns mais e outros menos, segundo o ímpeto da própria negação, onde os de mais baixas vibrações se fizeram centros de atração para os de não tão baixas, o que implicou já ali na formação de núcleos e protossistemas para a formação dos vórtices. Nada a obstar, esses sistemas vorticosos, eles mesmos sofreram gravitação e foram se juntando em vórtices cada vez maiores, que foram se fechando em si mesmos e adquirindo massa e opacidade, até que reuniram-se todos em um único vórtice com um único núcleo supercompacto e sem luz.
Esse núcleo supercompacto e sem luz que se formou é que, em oposição à estrutura original, é a estrutura de mais baixa vibração devida e maior constrição da substância, formado pela compactação dela por um sem número de rotações sobre si mesma, literalmente como um tecido que se compacta ao se enrolar, é a matéria. E isso foi a gênese da matéria, a qual, ao nascer, encerrou em sua estrutura a própria substância, e por isso encerrou também o ser, o qual a substância é substrato devida, o Filho, o qual por isso jaz na matéria vivo, mas como que morto. E é por isso que se diz que a matéria é a prisão do espírito, porque o espírito é o ser que jaz nela, e que em uma pedra há vida, porque o ser, o Filho, jaz na pedra, preso em sua estrutura constrita, vivo, mas como que morto. Todavia, o núcleo, não suportando mais a pressão e a temperatura que se fizeram infernais, dado que o vórtice não parava de se comprimir contra ele, explodiu e pulverizou-se no mesmo número de sistemas vorticosos que o haviam gerado. E assim, aquele único vórtice que evoluía e comprimia e fechava a substância do Filho em direção ao núcleo, e do núcleo em direção ao ponto, a vibração nula, a morte, com a explosão inverteu o seu sentido de rotação e inflexionou-se no seu oposto movimento espiral de evolução, que descomprimiu e abriu a substância do Filho de volta à luz, ao infinito, à vida, e ao infinito e à vida lançou igual sem número de sistemas nucleares e espiralares, de modelo único e de dimensões atômicas a astronômicas. E isso foi a gênese do universo físico, o qual não é infinito, mas abre-se para o infinito. E não é infinito porque Deus, que é a substância infinita, não decaiu a vibração, e nem o fez a maior parte dos filhos, e portanto somente uma parte finita da infinita substância de Deus sofreu constrição. E vê-se assim que a matéria foi formada pela constrição da substância em uma infinitude de rotações por sobre si mesma, e que o universo físico foi formado pela desconstrição da substância na mesma infinitude de rotações contrárias por sobre si mesma, de tal forma que a constrição fez a substância ingressar em uma estrutura tão densa e pesada que só pode ser chamada de física ou material, em contraste com a estrutura da substância em seu estado original, antes de qualquer constrição, que de tão sutil e etérea não pode ser chamada de física e tem que ser chamada de não física. E é isso que é o físico e o não físico. E eis como o que é físico nasceu do não físico. Porque físico e não físico são apenas estruturas ou estados distintos da substância, assim como o gelo e o vapor d'água são apenas estruturas ou estados distintos da água. E vê-se então como que do único organismo não físico e infinito gerado pela vontade de Deus, pulverizou-se um número de organismos físicos e finitos gerados em decorrência da vontade dos filhos. É que o processo de desconstrição da substância continua em curso, porque nós ainda estamos aqui, neste mundo físico, deveras ainda inconscientes, ressuscitando, recobrando a consciência, aumentando a nossa vibração, a nossa vida, galgando organismos cada vez menos físicos e mortos, e mais não físicos e vivos, dos átomos às moléculas, aos conglomerados de moléculas, às células, aos vegetais, aos animais, ao ser humano e além, em organismos fora da tridimensionalidade matéria, energia, substância do planeta. Enfim, participando do processo de ressurreição do ser em Deus, que é a vida eterna e infinitamente vibrante como o ser humano não conhece, e a qual, porque ama e amou os filhos antes da criação do mundo, nos permite aumentarmos a nossa vibração para voltarmos a viver. É isso. Nós precisamos voltar a viver.